A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos juntos outra vez. O canal Palavra de Sabedoria já se tornou nosso ponto de encontro. Isso é muito bom. Agora nós estamos ganhando mobilidade, estamos podendo gravar em vários lugares. O equipamento adequado nos ajuda bastante. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso canal, é inscrito já, você que ativou o sininho das notificações. São muitas as pessoas que estão se unindo a nós e o crescimento do canal está sendo bastante satisfatório. Isso é muito bom. Precisamos continuar assim. Por isso eu peço para que você continue incentivando o canal e dando aí o seu apoio. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus que está em Gálatas. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 14. A palavra de Deus em Gálatas nos diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de ter descomeçado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Tereis feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Está em Gênesis 15, 6. Sabei, pois, só os que têm fé e que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. Também em Gênesis 18, 18. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições da lei, do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Está em Abacuque 2:4. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Essas são para nós palavras do Senhor. E veja só, a religião judaica era fundamentado basicamente na observância das leis de Moisés, as leis mosaicas, o que, segundo eles, garantia aí aos homens a aprovação perante os olhos de Deus. Na época de Paulo, enquanto o evangelho se espalhava por várias cidades, por vários países e regiões, muitos judeus convertidos, mas ainda muito influenciados pelo legalismo mosaico, eles tentavam impor a observância das leis às comunidades cristãs recém-implantadas. Neste contexto, conseguimos entender essa severa admoestação de Paulo aos cristãos de Gálatas. Juntamente com a fé em Cristo e o batismo, eles haviam recebido o Espírito Santo, uma experiência
poderosa o suficiente para libertá-los da observância das leis, no sentido de que não era mais necessário viver escravizados numa cega observância de leis. O próprio Espírito Santo, presente nesses novos cristãos, pelo poder da morte e ressurreição de Jesus, os auxiliava a não pecar, a não transgredir a lei e ser agradáveis a Deus. Portanto, Paulo considerava um absurdo que a comunidade que começou pela fé, pelo batismo no Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, retornasse àquelas práticas antigas do Velho Testamento e já superadas pela morte e ressurreição de Jesus. São Paulo toca em uma questão delicada para os judeus, que se consideravam filhos do patriarca Abraão, homem que alcançou a justificação por sua fé em Deus, porque nem ainda existiam as leis de Moisés. Portanto, foi pela fé que ele foi justificado e aprovado por Deus. As leis vieram depois. Finalmente, São Paulo explica que todos os povos que crerem em Cristo, mesmo povos pagãos, são abençoados e tornam-se filhos de Deus pela adesão à fé em Jesus Cristo. Portanto, pela fé, são representantes, são descendentes de Abraão, homem de fé. Você perguntaria, mas o que isso tem de importância para nós nos dias de hoje? Para que tudo isso? É porque muitos de nós ainda vivemos uma fé alicerçada somente em observância de alguns preceitos. Eu não roubo, eu não mato, então está tudo bem. E não é bem assim, porque às vezes eu não roubo, não mato, mas eu minto, né? Eu adultero e tantas outras coisas. Então, é toda a lei que é preciso cumprir. Ou a gente se apoia em práticas ritualísticas. Bom, eu sou batizado já, eu vou na missa e está tudo bem, está pronto. Portanto, a gente se fundamenta às vezes em exterioridades, em superficialidades, que não é que são ruins, mas é que precisamos rever isso, porque precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. É urgente experimentarmos essa vitalidade do Espírito Santo que dá sentido e potencialidade à nossa real vivência cristã, com alegria, com piedade, com profunda fé e devoção, repleta de significado. Por isso, São Paulo afirma que é uma questão realmente de fé. A fé nos permite fazer essa experiência imanente, transcendental e arrebatadora que nos conecta com Deus de uma forma extraordinária, a ponto de termos impressas em nossas almas a natural observância das leis. Não há que se fazer força para observar as leis, pois a graça de Deus coopera com o homem espiritual. Cheios do Espírito Santo, nós não nos interessamos em transgredir as leis de Deus, não é para lá que o Espírito nos impulsiona. E nós passamos a ver as práticas ritualísticas da igreja e litúrgicas repletas de sentido, de significado, de satisfação, de graça e de poder divino. A lei jamais salvou ninguém. Observar as leis, só ser batizado jamais salvou ninguém. É por isso, aliás, foi preciso essa mediação de Jesus na história. O Filho de Deus que se encarnou para efetivamente nos livrar da maldição, do jugo da observância das leis e dos rituais, que se tornavam pesados demais para o homem carnal, mas não para o homem cheio do Espírito Santo, que por sua fé em Jesus Cristo é justificado por ele, que se tornou maldição no nosso lugar ao ser crucificado no madeiro, como diz aí a Escritura. Veja só, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, diz Deuteronômio 21, 23. E foi isso que Jesus se sujeitou para nos livrar. Nós também, nos dias de hoje, vamos nos abrir à divina graça para que, cheios do Espírito Santo, pela fé, sejamos tomados por Deus e transformados em novas criaturas em Cristo, vivendo a plenitude da extraordinária liberdade de filhos de Deus para a prática do bem e a vivência abençoada da nossa fé cristã. Vamos rezar agora.
Esse ensinamento é profundo, Jesus, extremamente oportuno, para que possamos não só compreender intelectualmente, mas para que possamos experimentar a graça que nos transporta da dimensão terrena para uma espiritualidade de unção, de graça e poder, como viveram os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Ao longo dos séculos, o Espírito Santo jamais abandonou a Igreja de Jesus e em todos os tempos suscitou homens de fé abençoados para conduzir o povo de Deus, mesmo em meio às adversidades, preservando o precioso patrimônio, depósito da nossa sã doutrina da fé e a graça da profunda e verdadeira comunhão dos santos. Que a admoestação de São Paulo, nessa leitura, encontre em nossas almas e em nossas comunidades o espaço perfeito para que nós busquemos renovado e redobrado vigor espiritual, abrindo os nossos corações para que o Espírito Santo faça de nós novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.